Rio Preto registra cerca de 8 mil acidentes de trabalho por ano. Em 2018, foram 14 mortes. Esses números incluem as ocorrências registradas no ambiente profissional e também no trajeto até o serviço. O ponto de vista dessa semana fala sobre saúde e segurança do trabalhador. Paulo Chianese, que é técnico em segurança do trabalho, diz que prevenção é fundamental. Veja a segurança do trabalho como investimento na saúde do trabalhador e investimento em evitando gastos para o empregador. Ana Beatriz Léo Virgílio, que coordena o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, ressalta a função da instituição. O Sereste é um órgão regional que está a serviço do SUS, atendendo a todos os trabalhadores, independente do seu vínculo empregatício. O advogado Davi Quintiliano destaca que a segurança profissional está garantida na Constituição. A Constituição Federal de 88, que é a nossa lei maior, já prevê no nosso sistema jurídico uma proteção ao meio ambiente do trabalho, determinando que nas relações de trabalho sejam adotadas medidas preventivas de saúde e segurança do trabalho. E quando a gente vê os números de acidentes do trabalho, é preciso ter vigilância e atenção constante. Aqui em São José do Rio Preto, uma das entidades que cuidam desses casos é o Sereste. A gente está aqui com a Ana Beatriz, que representa a entidade. Ô Ana, o que é o Sereste? Ele atende todo tipo de trabalhador ou só quem tem vínculo empregatício? O Sereste é o Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador. É um órgão especializado no SUS, que atua na prevenção, promoção e proteção a todos os trabalhadores, independentemente do seu vínculo empregatício. E essas notificações, onde é que é o banco de dados? De onde é que você escolhe os números e como é que essas notificações chegam até vocês? São os trabalhadores que levam? São os hospitais que atendem esse tipo de caso? Como é que funciona esse tipo de banco de dados que vocês têm? Nós temos 2 bancos de dados que nós alimentamos. Um é um banco de dados regional, que é o VISAT, que inclui todos os acidentes independente da gravidade. É compulsório? Tem que avisar? É compulsório. Diante da suspeita de um acidente ou doença do trabalho, todas as unidades de saúde da rede e hospitais também são orientados a preencher esse documento. E esse documento é encaminhado até nós, que é o que preenche o nosso banco de dados. Ana, e a equipe? Quais são os profissionais que participam, que compõem a equipe do Sereste? Nós temos uma equipe multiprofissional, é composta por psicólogo, fisioterapeuta, enfermeiras, temos o médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho e o técnico de segurança. Então, é uma equipe múltipla para atender perfeitamente esses trabalhadores, os casos que chegam ali, né? Exatamente. O Paulo é técnico em segurança do trabalho e vai explicar um pouquinho para a gente qual que é a origem desse conceito de segurança e saúde do trabalhador. Quando é que surgiu essa preocupação, Paulo? De quando são as primeiras normas, por exemplo? A preocupação com a segurança do trabalho ela é muito antiga. Ela já vem antes de Cristo, né? Em torno de 380 a.C., Aristóteles já estudava as doenças que sofriam os mineiros. Após isso, vem a Revolução Industrial, aí Bernardino Ramazzini na Itália, ele escreve um livro sobre as doenças do trabalho, e essa preocupação ela é constante, né? No Brasil, ela começa, a Revolução Industrial ela demora mais um pouco para começar no Brasil, e com Getúlio Vargas, quando cria-se a CLT, isso vem uma preocupação mais constante, maior. E também no mesmo governo de Getúlio Vargas, com a criação das leis previdenciárias, inclui-se as questões dos acidentes de trabalho, beneficiando, de certa forma, o trabalhador vítima dos acidentes. Mas a figura de um técnico ou de um engenheiro em segurança surge muito depois disso, de um profissional que cuida disso nas empresas? Sim, ela vem bem depois, já com a criação aí das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, onde cria-se a NR4 e vem-se a exigência do SESMIT, né, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, onde é exigido a presença de um profissional em algumas empresas de acordo com o risco. Entendi.
E aqui com a gente também o advogado Davi Quintiliano, que ele é coordenador da Comissão de Direito do Trabalho da OAB. Ô Davi, você acredita, na tua experiência, que as pessoas, de uma forma geral, têm essas consciências dessa consciência dos seus direitos trabalhistas e além, e que elas precisam ser protegidas, que elas têm direitos com relação à segurança do trabalho, à medicina do trabalho? Como que você sente isso? Eu acredito que na nossa região, até pela atuação sindical e veículos de comunicação, eu entendo que as pessoas, de uma forma geral, têm consciência de seus direitos, de que tem que ser adotadas medidas preventivas e protetivas no ambiente de trabalho, sim. Nesse caso, você acredita que esse trabalho de divulgação, de marketing, é o que faz a diferença para o trabalhador do chão de fábrica ali saber que ele pode ser amparado, que ele tem que ser amparado? Com certeza, porque na rotina você acaba se habituando a ter o trabalho pura e simplesmente. Aí fora da rotina, os sindicatos, né, que têm a obrigação de proteger os interesses do trabalhador, e os veículos de comunicação acabam ampliando esse conhecimento. Ana, os dados do Sereste mostram que nos últimos tempos, Rio Preto ficou aí com uma média de 8.000 acidentes por ano. O que esse número envolve? É tanto acidente grave quanto não grave? Os acidentes de trajeto também estão incluídos nesse número? Explica pra gente um pouquinho. Sim, essa média de 8.000 acidentes vem se mantendo. De 2015 para cá, né? Isso, sempre uma média de 8.000, que nos representa aí ao mês 650 notificações. Desses dados de 650 notificações, em média 10% são graves. Mas, no geral, são todos os acidentes, independentemente da gravidade, independentemente do tipo. Sejam eles típicos, né, que são os acidentes que ocorrem desencadeando a função, e os acidentes de trajeto que ocorrem no percurso entre a casa e o trabalho do trabalhador. E são todos acidentes ocorridos em Rio Preto ou atendidos aqui, já que esses números chegam pelas unidades de saúde? São acidentes que são atendidos em São José do Rio Preto. Então, muitas cidades da região, trabalhadores se acidentam e são atendidos aqui, seja no hospital de base ou em alguma UPA, então são notificados aqui. Ana, se a gente pega esse universo aí de 650 notificações mês, é possível traçar um perfil de quais áreas estão esses acidentes, em sua maioria? A prevalência, se é homem ou mulher? Como é que os números do Sereste mostram essa realidade? Tá, se nós pensarmos em ramos de atividade, os ramos de atividade hoje em que nós encontramos mais notificações de acidente de trabalho é o ramo do comércio. Em segundo, nós temos o ramo da indústria. Em terceiro, da saúde. Isso também reflete um pouco, acho que, da nossa vocação de região, economia, né? Talvez, né, pra gente. Exatamente. Rio Preto, por exemplo, uma cidade forte, comércio, serviço. Isso. Aí, pensando em homens e mulheres, ela não está diretamente ligada com o gênero, né? Nós temos que pensar numa população onde mais homens trabalham fora, mais homens têm os serviços formais, né? Então, por isso, acabam sendo notificados mais acidentes com homens, mas não existe uma relação com o gênero. Tá. Ô Paulo, você que está do outro lado do balcão, cuidando do treinamento, fazendo toda essa parte, é isso mesmo? É o que se reflete, é o que você sente na procura do perfil de público que você atende? E existe alguma coisa assim, algumas áreas, os cursos e os treinamentos são mais focados, são mais extensos? Como é que é esse lado, do outro lado do treinamento mesmo? Sim, as próprias normas regulamentadoras, elas têm as suas exigências legais. Para algumas funções, para alguns tipos de trabalhos que vão ser executados, o trabalhador só pode executar o trabalho se ele tiver o curso para aquele tipo de risco, voltado para o risco que ele está exposto, e também ele deve fazer os exames de saúde específicos para aquele risco. Então, claro que, embora em primeiro lugar nossa região está o comércio, os acidentes mais graves eles estão na indústria. Perfeito. E aí, na indústria, é o que você sente, talvez, que você é uma área de atuação do treinamento e muito mais forte, muito mais efetiva que tem que ser feito também. Sim, além dos treinamentos específicos exigidos por lei, é muito importante nas empresas, nas indústrias, elas fazerem o chamado DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança. Então, os líderes de setores
né? Não precisa ser especificamente um técnico de segurança, um cipeiro, mas o próprio líder do setor, antes de começar o trabalho, reunir todo mundo, fazer a distribuição do trabalho e lembrá-los das questões de segurança, de obedecer aí as regras, utilizar os EPIs para que os acidentes não venham a ocorrer. Nesse caso, a gente não, em algumas empresas, enfim, não tem como ter a figura do técnico toda vez ali dentro da empresa. Como é que é feita uma triagem? Existe para detectar, vamos por um líder, essa pessoa pode ter um papel mais preponderante aqui dentro da equipe, de ser um líder aqui dentro da turma? Tem esse trabalho também ou não? Legalmente, as empresas elas precisam ter a CIPA, né? Se elas não têm a CIPA, se ela não tem a exigência da CIPA, também a própria NR5, ela fala de exigência de um trabalhador designado à CIPA. Então, a CIPA é uma comissão de prevenção de acidente, né? É uma comissão interna de prevenção de acidente do trabalho. Então, esse designado tem que ser identificado pelo empregador como um líder, uma pessoa proativa, que ela vai receber um treinamento de 20 horas voltado a essas questões para que ela faça esse meio campo nas empresas menores. Ô Paulo, o que você sente no mercado quando a gente fala nos acidentes? Quais são as causas? É falta de uso de EPI? É queda? É o uso de uma ferramenta de forma inadequada? O que você sente no mercado? É a questão da conscientização, na realidade. A conscientização do trabalhador que ele faz aquele trabalho habitualmente e ele passa a acreditar que não vai acontecer com ele. Então, ele se acostuma com aquilo e ele não se preocupa muito. Então, a maior causa hoje é a conscientização. E isso a gente faz com treinamento. Entendi. Paulo, tem como você dar, de uma forma geral, as diferenças entre o risco e o perigo, que são conceitos que vocês trabalham muito fortemente com os trabalhadores, não é? O que é o perigo e o que é o risco? O risco e o perigo, eu costumo trabalhar isso muito com o trabalhador. O risco são situações que podem ser controladas ou eliminadas. O perigo é aquela situação que está fora de controle. Então, como que eu costumo trabalhar isso de uma forma didática com o trabalhador, de forma para que ele não esqueça toda vez que ele encontrar essas situações? Primeiro, a gente precisa saber que o risco, em algumas situações, vai ser impossível eliminá-lo. Então, se eu não posso eliminar o risco, eu preciso controlá-lo. Eu vou ter que trabalhar com ele. Por exemplo, eu vou mexer numa instalação elétrica de um hospital. Eu não posso deixar um UTI sem energia elétrica. Eu não posso desligar um respirador. Então, o trabalhador é necessário que ele trabalhe com a rede energizada. E um choque elétrico, por menor que seja, ele pode matar. Então, eu preciso controlar essa situação. Então, aí voltando para a parte didática que eu trabalho com o trabalhador, eu sempre exemplifico uma questão da onça. Então, vamos supor que a gente solta uma onça aqui dentro agora. É uma situação de perigo, a onça está sem controle, ela pode almoçar qualquer um de nós a qualquer momento. Sim. Como que eu vou resolver isso? Eu vou matar a onça? Não, não pode matar a onça porque nós temos uma questão ambiental. A gente não vai matar o animal, ele não está aqui por culpa dele. Então, a gente tem que conviver com a onça. Então, a gente vai passar para a situação de risco. Prende-se a onça. Então, eu coloquei a onça numa jaula. A onça está na jaula, mas a onça está ali. Então, é um risco. É um risco. Então, de perigo, agora a gente tem o risco. E qual que é o risco? É alguém lá colocar a mão? É o tratador? É a onça escapar? Então, é uma forma que eu gosto de trabalhar com o trabalhador. Então, eu falo para ele o seguinte: olha, você está trabalhando, está em altura sem cinto de segurança. Como que está a onça? Solta ou presa? A onça está solta, está sem controle, a qualquer momento você pode cair. Então, nós precisamos aprender a identificar a situação da onça. Percebi que a onça está solta, para tudo, vamos ver qual que é a melhor forma, a forma segura de se trabalhar isso. Aí, prendeu a onça, controlou, situação controlada, vamos continuar o trabalho, mas com atenção. Olha, pode ser que a onça escapa. Percebeu que a onça escapou? Para-se tudo de novo. Vamos fazer, né? Entendi.
Doutor Davi, quando a gente pensa em legislação, quais são as leis que amparam o trabalhador, especialmente no que diz respeito à saúde e segurança? O que a gente tem de suporte? Vamos pela uma ordem hierárquica para ficar mais didático. Nós temos a Constituição Federal, que é a lei maior vigente no Brasil, vamos assim dizer. E ela tem toda uma sistemática para proteger o meio ambiente, que também é abrangido pelo meio ambiente do trabalho, que é o local de trabalho onde vai estar a relação empresa e empregado, entre outras relações. E no artigo 7º, que prevê os direitos básicos, vamos dizer assim, do trabalhador urbano e rural, nós temos o inciso 22, 23 e 28, basicamente, que falam que as normas de segurança e medicina do trabalho têm que ser adotadas como direito básico, os respectivos adicionais, periculosidade, insalubridade e penosidade, e o seguro contra acidente. E o parágrafo único do mesmo artigo, ele vai abranger esses incisos para a relação do empregado doméstico também. Aí nós temos a CLT, no artigo 154 até o 223, que vai prever normas de segurança do trabalho. Temos as normas regulamentadoras, que o próprio Paulo vem citando, que devem ser adotadas como obrigação, né, dos empregadores. E temos também a Lei 8.213, que vai definir o que é acidente de trabalho, o que são as sequelas laborais. E, por fim, em caso de responsabilidade civil, nós temos a aplicação do próprio Código Civil, de forma subsidiária nas relações. Gente, a gente faz um breve intervalinho e volta já já com muito mais informação sobre essa questão. Não saia daí. Ninguém da família pensava que a Deide iria levar a nossa filha. Nós achávamos que era uma simples enxaqueca. Os sonhos dela foram interrompidos, a vida dela foi interrompida. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. A gente é assim. Quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. O infarto em mulheres pode ter sintomas diferentes, isso porque no público feminino os sintomas podem não parecer que o problema é no coração. Os sintomas do infarto feminino podem ser típicos ou atípicos. Os típicos são dor ou desconforto na região do peitoral em forma de aperto, podendo irradiar para o braço esquerdo, para as costas e até para o rosto. As dores podem ser acompanhadas de suor frio, palidez, falta de ar e sensação de desmaio. Mas são os sintomas atípicos que podem confundir e devem ser observados com bastante cuidado. São eles: dor abdominal, que pode parecer com gastrite, esofagite ou refluxo, enjoo, mal-estar geral e cansaço excessivo sem causa aparente. Pessoas que são sedentárias, têm diabetes, pressão alta, fumam, têm colesterol alto, são obesas ou têm histórico de infarto na família e pessoas a partir dos 55 anos de idade estão mais vulneráveis a infartos. Se notar algum destes sintomas, vá imediatamente a uma unidade de pronto atendimento. E nesse ponto de vista, a gente está falando sobre segurança e medicina do trabalho. Eu pergunto para o advogado, para o Davi Quintiliano. Ô Davi, com relação às EPIs, os equipamentos de proteção individual, é obrigação do empregador oferecer esse tipo de equipamento para os empregados ou não?
Primeiramente, eu acho interessante conceituar que o ideal é a empresa adotar todas as medidas gerais para não ser necessária a utilização de EPI. Então, a adoção de iluminação, ventilação, entre outras. Aí depois, se ainda persistir agentes insalubres, perigosos, aí sim fica condicionada o fornecimento de EPI, que é um dispositivo expresso na CLT determinando isso, e há normas regulamentadoras também, que o Paulo vai saber melhor explicar esse ponto. É isso mesmo, Paulo. Tem que seguir uma hierarquia. Primeiro faz uma coisa geral, depois vai a proteção individual de cada empregado? Isso, bem colocado pelo Dr. Davi. A NR6 ela é bem específica e ela fala que o EPI, a princípio, ele é para ser implantado até que seja eliminado a situação de risco. Então, caso ele não seja possível a eliminação dos riscos, então a gente utiliza o EPI. A norma ela deixa bem claro das obrigações empregador e trabalhador, né? Que o empregador é obrigado a fornecer gratuitamente, treinar o trabalhador, disponibilizar local para higiene e guarda do equipamento, e o trabalhador ele é obrigado a utilizar de acordo com a finalidade a qual o EPI foi desenvolvido, né? Ele foi desenvolvido para uma finalidade. Eu costumo brincar que o trabalhador ele gosta de dar várias finalidades ao EPI, né? O óculos é muito engraçado, né? Às vezes a gente pega o trabalhador, eu falo que ele está com óculos no chifre. Aí ele vê a gente, ele faz assim para o óculos cair. Né? E tem o trabalhador que gosta de usar ele de arquinho, põe em cima da cabeça. E tem aquele que gosta de colocar o óculos para trás, né? Eu acho que ele está preocupado em ver alguma coisa lá atrás. Então a gente brinca que o equipamento ele tem a finalidade dele. Se você já está com ele, ele já está ali no seu corpo, então que utilize da forma correta. Lembrando que esses equipamentos também não adianta ser um equipamento barbante, né? Tem que ser um equipamento com as normas, com um capacete só de enfeite ali, do mais barato. Tem todo um regramento também da produção desses equipamentos, desses EPIs? Sim, a NR6 ela também fala do CA, que é o Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho. Então, o equipamento, para ele poder ser comercializado como EPI, ele tem que passar por um laboratório, ele tem que ter um número de certificação e essa certificação ela tem validade. Então, a cada período de tempo, o fabricante tem que mandar para o laboratório, provar que aquele equipamento é eficiente para que ele tenha aprovação para comercialização desses equipamentos. Paulo, uma outra dúvida sobre o uso desse equipamento. É só no ambiente de trabalho? Eu posso sair com esse equipamento fora daquele meu ambiente de trabalho? Como é que funciona isso? Isso vai da regulamentação das normas internas da empresa. Tá? Eu, particularmente, na minha experiência, alguns equipamentos eu acho importante o trabalhador levar junto com ele. Por exemplo, uma botina de segurança, que ela é feita de um couro reforçado, ela tem uma proteção especial para os pés. Então, se o trabalhador ele vai embora de bicicleta ou de moto, quer queira ou quer não, num acidente, ela pode ajudar na prevenção. Um óculos de segurança. O trabalhador, às vezes, ele está indo embora com óculos de segurança de bicicleta ou de moto. Se ele estiver utilizando o óculos, a viseira erguida ou de bicicleta sem capacete, pode protegê-lo de um besouro, de um cisco pegar no olho, que isso também pode acarretar um acidente de trabalho. Mas isso depende da regulamentação, da norma interna da empresa, da visão dela quanto a isso. Doutor Davi, qualquer acidente que acontece dentro da empresa é caracterizado como acidente de trabalho ou tem algumas situações que não? Sim, a empresa tem que adotar todas as medidas preventivas para evitar o acidente. Então, vamos supor que ficou um exemplo, vamos dizer assim, mais simples. Vamos supor que ficou uma poça d'água no chão da empresa. Se ele escorregar, assim, a responsabilidade da empresa é não ter aquela poça d'água. Então, tudo que acontecer é responsabilidade do empregador. Legal. E com relação ao empregado que não quer usar ou usa de forma incorreta o EPI, quais são as garantias legais do empregador? Como é que ele faz? Primeiro vai conversar, óbvio, mas aí esse empregado não está dando certo. Cabe uma demissão, alguma coisa assim ou não? A obrigação do empregador é fiscalizar, instruir, como o Paulo falou, e fiscalizar o uso. Caso o empregado não fiscalize, ele pode gerar um ato faltoso, vamos dizer assim. Então, dependendo da situação, se é uma atividade que não tem um risco excessivo,
eu acho que cabe uma advertência, uma suspensão e uma demissão por justa causa. Agora, se for uma atividade com risco excessivo, um exemplo, uma construção civil de um prédio de 20 andares, o empregado está sem capacete, para mim pode ser enquadrado de uma demissão sem justa causa automática, desde que ele tenha sido instruído, recebido, né? Essa orientação que é obrigatório o uso do EPI. Eu acho importante, falando de vigilância, que o empregador tenha plena consciência de que esse equipamento de proteção ele foi desenvolvido mediante estudos. Então, muitas vezes o trabalhador tem a falsa impressão de que aquele equipamento de proteção atrasa o serviço dele, prejudica o rendimento dele, e na verdade não. Na verdade, aquele equipamento não evita acidentes, né? Nós sabemos, né, Paulo, que o EPI não evita o acidente, porém ele minimiza a gravidade desse acidente. Então, conscientização é tudo. Ô Paulo, tem algum tipo de estatística que diz para a gente o quanto o EPI minimiza esse caso grave? Ou vocês não têm isso em números? Não, eu não conheço estudos em números. Geralmente as empresas, algumas empresas, grandes empresas, elas fazem esse estudo interno. Então, não é divulgado, né? Entendi. Ô, Ana, o Sereste trabalha com 2 bases de dados, né? Vocês têm 2 bases de onde essas notificações vêm e do que cada uma trata. Explica melhor para a gente como é que funciona isso. Então, nós temos o VISAT, que é uma fonte de dados que nós temos que é regional. Então, nós temos no município de São José do Rio Preto uma legislação municipal que implantou a ficha de notificação de acidentes de trabalho e doenças em todas as unidades, sejam elas privadas ou públicas. Okay. Então, nesse banco de dados, que é o VISAT, a gente encontra todos os tipos de acidente, tá? Independente da gravidade. E já temos também o SINAM, onde estão incluídos os acidentes graves, fatais e com menores. E com relação à subnotificação, tem muito caso subnotificado? Como é que você vê esses casos específicos em que não são passados para vocês? Então, nós sabemos que existem as subnotificações. Hoje, no município de São José do Rio Preto, na região, funciona muito bem as notificações de acidentes, né? As unidades já estão mais preparadas para fazerem a notificação do acidente de trabalho. O maior problema que nós encontramos hoje são as subnotificações de doenças relacionadas ao trabalho. Então, se nós pensarmos em dados, no ano de 2017, no município de São José do Rio Preto, não foi notificada nenhuma doença relacionada ao trabalho. E nós sabemos que isso não é a realidade. Um município rico como São José do Rio Preto, que emprega tantas pessoas, será possível que ninguém adoeceu? Sim. Quando você diz doença, o acidente é muito fácil de identificar. A doença, o que seriam? Seriam em que casos específicos que são doenças do trabalho? É um exemplo que eu posso dar de uma doença relacionada ao trabalho. É um digitador que adquire uma tendinite de punho. Então, provavelmente, essa doença está relacionada à atividade que ele exerce. Então, essas são as doenças. Doutor Davi, parece que tem uma diferença de conceito, doença do trabalho, doença profissional. Como é que é isso? O próprio artigo 20 da Lei 8.203 de 91, ele vai conceituar a doença profissional como aquela inerente à própria atividade profissional. Como o exemplo da Ana acabou de dar, seria um exemplo de doença profissional, que um digitador já está predisposto, se não tomar as medidas preventivas, a ter a tendinite. E tem a doença do trabalho, que ela vem surgir por condições específicas do local de trabalho. Como, por exemplo, você está trabalhando num local que tem muito ruído excessivo, barulho excessivo, sem o devido equipamento de proteção e outras medidas, vira a desenvolver surdez gradativamente. Quer dizer, é um problema ocasionado não pela sua atividade específica, mas pelo ambiente em que você está. Às vezes falta de higiene ou falta de condições adequadas. Isso. Ô Paulo, quando a gente tem um caso de acidente, quem que deve emitir a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho? Tem prazo para que isso seja feito? Como é que é isso no dia a dia, ali, por exemplo, de uma empresa, de uma indústria? Tem prazo para notificação. O trabalhador, geralmente, aqui em Rio Preto, ele é encaminhado para uma das unidades de atendimento, UPA, e a empresa recebe essa notificação, que a Ana Beatriz disse, e a empresa imediatamente deve comunicar
fazer essa comunicação via internet. Okay. Ela é online. É um formulário preenchido pela internet. O prazo é um dia útil após o acidente. Isso, às vezes, existe um atraso, às vezes, nessas condições, devido à demora para esse documento chegar até a empresa. Embora que, se a empresa tiver o conhecimento, ela pode se antecipar. Ela consegue se antecipar e fazer uma comunicação parcial. Mas quando se trata de acidente de trajeto ou fora do ambiente da empresa, isso pode ter uma demora. Leva um tempo mais, né? Doutor Davi, e que garantias essa CAT dá para o trabalhador, essa efetiva comunicação, esse registro? Que tipo de amparo isso dá para o trabalhador? E quais penalidades a empresa pode sofrer se ela não fizer essa correta comunicação? O trabalhador vai ter como garantia assim, já uma comunicação prévia para o INSS, se ele vir a ter um afastamento e conseguir algum benefício. E também já vai ficar predisposta à responsabilização da empresa, que de alguma forma isso aconteceu, então vai ficar caracterizado num acidente de trabalho. Depois vai ser discutida a culpa ou não do empregador. Doutor, e quais penalidades as empresas estão sujeitas se não fizerem a comunicação, não fizerem a CAT no período adequado? A própria Lei 8.213 prevê a pena de multa em caso de descumprimento. Ana, muitas vezes os trabalhadores eles confundem a CAT com a notificação do acidente, né? O que diferencia uma da outra e quais as implicações se ele não for feito da forma correta? Existe uma diferença entre notificação de acidente de trabalho e CAT. Então, nós temos a notificação, que é um instrumento da saúde, que é preenchida nas unidades de saúde quando o trabalhador chega até o local de atendimento e informa que se acidentou no trabalho. Só isso não basta? Não, ele vai receber uma via dessa notificação e essa via vai ser um subsídio para que ele apresente ao empregador e o empregador dê abertura na comunicação de acidente de trabalho. Então, um é um instrumento da saúde, o instrumento do Sereste é da saúde e a CAT é um instrumento da Previdência Social. E existem prejuízos, caso o trabalhador saia de um hospital ou de uma UPA, entendendo que ele está com a CAT em mãos, ele deixa de apresentar esse documento na empresa e ele perde direitos. Ana, você até falou no primeiro bloco que 10% do total de acidentes são de casos graves. Nesse caso, nessa situação de acidentes graves, como que é a ação do Sereste? Vocês chegam a fazer uma vistoria no local? Como é que é essa relação do centro com essas empresas, com esses locais de graves acidentes? Quando nós temos a informação do acidente grave, hoje no Sereste nós investigamos 100% desses acidentes. Então, esses acidentes graves podem ocorrer na empresa, que são os acidentes típicos, ou podem ocorrer no trajeto e também nós temos os típicos que ocorrem no trânsito. Então, no caso dos acidentes de trajeto e dos típicos que ocorrem no trânsito, nós fazemos a visita domiciliar a esse trabalhador para ver como ele está, se ele está sendo atendido, se ele já informou a empresa que ele sofreu o acidente, se ele está acolhido na rede. E quando o acidente acontece dentro da empresa, um acidente grave no caso, né, nós temos essa equipe multiprofissional, então nós escalamos 2 pessoas da equipe que vão até a empresa para verificar em que condições esse acidente aconteceu. Foi uma máquina que estava desprotegida? O que gerou a situação desse acidente? E aí, a partir dessa inspeção na empresa, o Sereste tem instrumentos que ele aplica para solicitar a adequação em tempo hábil. E aí ele faz essa solicitação para a própria empresa? Esse documento vai direto para a empresa ou vocês remetem isso a outros órgãos? Nós realizamos essas orientações no momento da inspeção. Então, nós temos um documento que nós chamamos de termo de orientações, que nós lavramos. Isso tudo é baseado em legislações, então nós utilizamos as portarias, né? Utilizamos o Código Sanitário Estadual também, que é implantado no município. Então, nós solicitamos as adequações e fornecemos um prazo. É claro que em casos de risco iminente, por exemplo, o trabalhador está exposto a um risco muito grave. Nesses casos, nós temos outras medidas a serem tomadas. Aí nós comunicamos a vigilância sanitária. Então, a vigilância sanitária vai entrar com medidas administrativas, interdição de uma máquina, interdição do ambiente. Perfeito. Gente, a gente faz mais um intervalinho. O assunto está muito legal aqui, rendendo, informativo. E a gente volta já já no terceiro bloco com muito mais dados sobre esse assunto para você. Ponto de vista hoje falando sobre segurança e saúde do trabalhador. Não sai daí. Ninguém da família pensava que a Deg iria levar a nossa filha.
Nós achávamos que era uma simples enxaqueca. Os sonhos dela foram interrompidos, a vida dela foi interrompida. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. A gente é assim. Quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. O infarto em mulheres pode ter sintomas diferentes, isso porque no público feminino os sintomas podem não parecer que o problema é no coração. Os sintomas do infarto feminino podem ser típicos ou atípicos. Os típicos são dor ou desconforto na região do peitoral em forma de aperto, podendo irradiar para o braço esquerdo, para as costas e até para o rosto. As dores podem ser acompanhadas de suor frio, palidez, falta de ar e sensação de desmaio. Mas são os sintomas atípicos que podem confundir e devem ser observados com bastante cuidado. São eles: dor abdominal, que pode parecer com gastrite, esofagite ou refluxo, enjoo, mal-estar geral e cansaço excessivo sem causa aparente. Pessoas que são sedentárias, têm diabetes, pressão alta, fumam, têm colesterol alto, são obesas ou têm histórico de infarto na família e pessoas a partir dos 55 anos de idade estão mais vulneráveis a infartos. Se notar algum destes sintomas, vá imediatamente a uma unidade de pronto atendimento. E esse ponto de vista falando sobre segurança, medicina do trabalho, em alguns casos, infelizmente, os acidentes resultam em mortes. Aqui em São José do Rio Preto, eu passo os dados do Ceresp, em 2017 foram 8 óbitos, em 2018, 14 óbitos. Ana Beatriz, que é do Ceresp, está aqui com a gente. Ô Ana, por que esse número cresceu tanto? O que isso indica com relação ao número de óbitos aqui em São José do Rio Preto relacionados ao ambiente de trabalho? Para avaliar esses tipos de dados, nós não podemos usar apenas um critério. Então, primeiramente, o fato de haver mais notificações não quer dizer que estão acontecendo mais acidentes. Quer dizer que a rede está funcionando e que as pessoas estão entendendo que precisam ser notificados. Esse aumento, se nós observarmos esse aumento de 8 para 14 óbitos, se nós analisarmos mais profundamente esses dados, nós vamos observar que 10 desses 14 óbitos de 2018 aconteceram no trânsito ou no trajeto. Então, assim, foge de condições que nós conseguimos controlar, né? Que aí entra questões de trânsito, questões de pavimentação, de respeitar as normas, né, do trânsito. Então, esse aumento não quer dizer que as pessoas estão se acidentando mais, e sim que tem outros cenários que são importantes serem avaliados. Doutor Davi, em caso de morte, a família tem direito à indenização ou não sempre? Como é que funciona isso? Sim, a família tem direito, sim. Claro que durante um processo vai ser apurada a responsabilidade da empresa e o direito abrange os próprios direitos do trabalhador, que infelizmente veio a falecer, e até do sofrimento do ente familiar pela perda do trabalhador como família, né? Seriam essas duas vertentes. Tem também análise, por exemplo, de quanto aquela renda daquele trabalhador influenciava naquela casa, né? Com certeza, se ele era arrimo de família, entre outros fatores que influenciarão na fixação do quanto a ser indenizado. Doutor, e quando a gente fala de funcionário terceirizado, a empresa tem alguma obrigação num caso de morte? Como é que fica a família desse trabalhador?
O primeiro ponto assim, a deixar claro é que o terceirizado, em primeiro momento, ele é um empregado da prestadora de serviço. Então, a própria empresa prestadora de serviço vai ter que obedecer todas as normas de segurança, medicina do trabalho, como veio sendo exposto aqui no programa. Aí da tomadora de serviço, ela também é responsável em oferecer um meio ambiente do trabalho adequado a ele. Então, ela pode, que é o que vem sendo aplicado pelos tribunais, ser responsabilizada solidariamente, ou seja, simultaneamente com a prestadora de serviço. Correto. Ô Paulo, e com relação, a gente está falando desses acidentes, dessas mortes de trajeto, mas acontecem acidentes que resultam em mortes dentro da própria empresa. Como que você avalia esse caso? Muitas vezes as pessoas têm uma certa resistência de aplicar efetivamente essas normas de segurança do trabalho por achar que pode gastar ou que isso é bobagem, isso aí não vai resultar em nada. Nesse caso, o barato sai muito caro, né? Primeiro, é muito caro instalar isso, ter cursos, ter todo esse serviço? Como é que isso se reflete? Tudo que se investe em segurança do trabalho é investimento, não é despesa. Mas, infelizmente, o empregador ele não tem essa visão, principalmente as empresas de médio e pequeno porte, que ela não tem um profissional da área de segurança do trabalho que faça esse estudo. Porque você tem um determinado setor que, de repente, naquele setor, você constantemente, toda semana, você tem um trabalhador afastado. E isso, ele fica 10, 5 dias, até 15 dias afastado, e o empregador ele está pagando o salário desse trabalhador e ele está afastado porque está com problema de coluna, por exemplo. E às vezes o investimento em um equipamento que não ficaria tão caro resolveria esse problema e ele teria todos os trabalhadores ali trabalhando com uma produtividade bem maior, com maior qualidade de vida do trabalhador. Então, muitas empresas não enxergam isso por falta de estudos, porque tem equipamentos, você encontra equipamentos de segurança do trabalho, protetor auditivo, por exemplo, para ruído. Você encontra protetor auditivo de R$ 2,00 a R$ 100,00. Então, uma discrepância muito grande. Mas não quer dizer que o de R$ 2,00, né, não seja bom o equipamento. Sim. Ele é bom, mas às vezes o outro ele traz maior conforto. Então, investimento. Segurança do trabalho é investimento, não é despesa. Doutora Davi, a gente falou um pouco do custo pensando em empresa, mas há outros custos, né, que envolvem não só o trabalhador, mas toda a população. Por exemplo, o custo na Previdência, um custo no Judiciário. É muito dinheiro que envolve esse tipo de caso, né? Com certeza, desde a notificação, a comunicação, a movimentação dos próprios funcionários do INSS, dos próprios servidores da Justiça do Trabalho, se envolve todo um sistema, principalmente dos órgãos públicos, que acaba arcando a própria população através dos tributos, né? Então, há realmente uma movimentação intensa, né, da máquina pública. Doutora, você falou do INSS. Como é que funciona em caso de doença, necessidade de um afastamento? Em que situação isso é necessário? Em que situação se vai para a questão previdenciária, um problema relacionado ao trabalho? A partir do trabalhador está munido de um atestado, um laudo médico em que tem um período de incapacidade, então funciona mais ou menos da seguinte forma: até o 14º dia de afastamento, quem arca com o salário do trabalhador é a própria empresa. A partir do 15º seria o INSS. Tá, okay. Complementando a questão dos custos, um acidente de trabalho, por menor que ele seja, ele tem um custo muito alto, porque vamos supor que o trabalhador faça um pequeno corte no braço que precisa tomar uns pontos. Então, ele vai precisar de mais um trabalhador que pare o trabalho dele para acompanhá-lo até um UPA, um sistema de saúde. Isso tem a despesa de 2 trabalhadores parados, tem a despesa do veículo, aí tem a despesa do sistema público de saúde, tem o material contaminado ali com sangue que vai ser utilizado, que vai ter que ter uma destinação final. Então, a despesa dos acidentes de trabalho, eles são muito maior
do que aquele iceberg que a gente está enxergando. E a gente não está citando nem a parte psicológica da coisa, né? Sim. Dentro do ambiente de trabalho, você ter um colega que se acidentou, isso também reduz o rendimento dos outros empregados. Eu acredito que sim, né? Excelente colocação. Quando tem um acidente com gravidade, com uma amputação ou morte no ambiente de trabalho, existem estudos que a empresa só consegue voltar ao seu ritmo produtivo normal após os 90 dias. Então, os trabalhadores ficam assustados, eles ficam com medo e a produção ela cai circunstancialmente. E o outro lado também, existe hoje em dia, dentro desse universo do técnico de segurança do trabalho, o psicológico do trabalhador que se acidenta, que às vezes para voltar para a rotina se sentia às vezes envergonhado perante os colegas de ineficiência ou inépcia, né? Ou inseguro, né? Medo de retomar isso aí. Existe algum trabalho específico para esse tipo de empregado? Existe. Alguns acidentes com traumas, é necessário um acompanhamento bem de perto. Às vezes é necessário você mudar o setor que aquele trabalhador trabalha, porque ele, ao chegar no setor, o coração dispara, a pressão sobe. Então, é necessário fazer um acompanhamento nessas questões. Também é importante deixar claro que a dor de um acidentado, o sofrimento, ele não está só na vítima, ele está em toda a família. Então, às vezes, aquela pessoa é a pessoa que resolve tudo na casa. Então, de um momento para o outro, aquela pessoa está inválida, dependendo de todo mundo, depende-se de alguém para levá-la no hospital, para fazer um tratamento, uma fisioterapia. Era ela que pagava, ela era que fazia a compra, era ela que resolvia tudo. Desestrutura toda uma família e, além do setor de trabalho, os colegas também ficam abalados. Apenas complementando, existe uma política de culpabilização do trabalhador. O trabalhador se acidenta, e isso nós acabamos conhecendo na rotina. E ele muitas vezes não quer fazer notificação porque ele se sente culpado por ter se acidentado. Quando, na verdade, nós sabemos que todo acidente pode ser evitado. Na questão psicológica, eu acho importante também complementar aqui, além de tudo que foi dito, o próprio ambiente de trabalho em que há assédio moral e até assédio sexual, humilhações, cobranças abusivas, isso vai gerar também uma sequela psíquica, consequentemente uma sequela laboral ao trabalhador. Então, além de todas essas medidas, muitas empresas não se preocupam com essas cobranças abusivas, essas humilhações que o trabalhador sofre, que isso também tem que ser entendido como uma medida preventiva. Olha só. Perfeito. Doutor, e a Justiça também está preparada para dar sequência e as providências cabíveis nesse tipo de caso, em casos de assédio, né? Se a gente levar isso adiante, a Justiça tem como responder, né? Com certeza. A partir do momento que é encaminhado um processo ao Poder Judiciário, claro que será analisado caso a caso, né? Conforme todos os elementos trazidos. A narrativa do empregado, narrativa do empregador, provas documentais, provas periciais produzidas e, com certeza, havendo uma responsabilidade apurada, o Poder Judiciário irá condenar a empresa. Ana Beatriz, a gente já está falando aqui de questões psicológicas. O Sereste tem um psicólogo na equipe. Ele consegue identificar esse tipo de caso e encaminhar o trabalhador e seus familiares para a rede, para um atendimento mais amplo, quando vocês identificam essa questão psicológica, esse dano psicológico? Sim. Dentro do Sereste nós temos o setor de acolhimento, que nada mais é do que a escuta qualificada do trabalhador. Então, quando nós recebemos alguma demanda de possível relação com o trabalho, de doenças mentais relacionadas ao trabalho ou transtornos mentais relacionados ao trabalho, nós damos encaminhamento a esse trabalhador. Lembrando que o papel do Sereste não é tratar esse trabalhador, e sim encaminhá-lo para a rede de atendimento, onde ele vai ser acompanhado por um médico especialista e também tomar medidas dentro da empresa. Então, se há uma situação que está expondo esse trabalhador a algum tipo de risco que possa gerar transtornos mentais, nós podemos realizar uma inspeção no local, uma vigilância, para ver se aquela situação realmente está acontecendo. Ok. Ô Paulo, a gente está meio que para a reta final do programa. Com relação à evolução
cada vez chegando novas profissões, os equipamentos, as EPIs, elas têm se modernizado, tem surgido coisa nova, tem coisa que usava muito antigamente que não se usa hoje em dia. Essas profissões mais modernas, tecnológicas, que usam muito a visão, tela, esse tipo de coisa, o que tem de novidade surgindo aí? É um mercado sempre inovador, o equipamento de segurança, a proteção, existem grandes empresas sempre estudando, sempre inovando, né? O grande problema é que, às vezes, as novas tecnologias são muito caras e como a gente já disse aqui, o empregador ele não vê como investimento, às vezes ela demora um pouco para chegar no mercado, mas tem muita inovação. E as novas profissões surgindo, né? Hoje o celular, ele faz tudo, né? Até a gente liga com ele, né? Para outra pessoa. A gente até liga para alguém com ele. E as pessoas trabalham muito com o celular. Então, hoje as pessoas saem no trânsito, às vezes, talvez, por isso que os acidentes de trânsito têm aumentado nos acidentes de trabalho, elas saem no trânsito trabalhando com o celular, respondendo mensagem, gravando áudio, e isso é um problema que tem que ser trabalhado e estima-se que a cada 3 horas está morrendo uma pessoa utilizando o celular no trânsito. Das profissões do futuro, tem os drones, né? Hoje os drones, então o pessoal está usando drone para tudo, né? Então existe um risco muito grande do equipamento ele se chocar com uma aeronave, dele cair na cabeça de alguém, em cima da casa de alguém. Por mais dispositivos de segurança que esses equipamentos tenham, são aí a maioria deles, os profissionais, eles já vêm com sonar, com sensor de presença, GPS, existe a possibilidade dos acidentes. Doutor, a gente também agora já finalizando o programa, nos recados finais, quando um trabalhador não tem seus direitos garantidos, quem que ele deve procurar? Qual que é esse caminho inicial? É primeiro um sindicato? É um advogado? É o Ministério Público? Qual que seria esse caminho? Na minha opinião, durante o curso do contrato de emprego, se ele percebe que não está recebendo EPIs, ou se ele percebe que eles estão inadequados, eu sugiro primeiro procurar os sindicatos, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e demais órgãos como o Sereste, que eles são órgãos que vão poder tomar medidas que obriguem a empresa a se ajustar. Agora, posteriormente a um acidente ou uma sequela, eu aconselho a procurar um advogado de confiança e até os próprios sindicatos que oferecem essa assistência jurídica. Doutor, uma outra questão. A gente falou de novas profissões, mas a gente também tem novas configurações trabalhistas, uma flexibilização aí nas relações de trabalho. Isso gerou reflexos no campo do direito, jurisprudências, novos entendimentos dos tribunais? Em relação ao assunto que estamos tratando aqui, eu entendo que, de uma forma geral, não mudou nada, principalmente porque a responsabilidade do empregador, em caso de acidente e sequela laboral, ela advém de uma aplicação subsidiária do Código Civil, e o Código Civil não foi alterado. E outro ponto seria que assim, a Constituição Federal, nossa lei maior, prevê que a obrigação do meio ambiente do trabalho ser adequado. Ok. Ana, e o recado final para quem está nos assistindo, para os trabalhadores que estão vendo esse programa? O que o Sereste oferece? Se alguém quiser procurar onde vocês estão, telefone, pode ligar lá tirando dúvida, fazendo denúncia. Como é que é esse canal com a população? O Sereste hoje está localizado na Rua Antonino do Amaral Vieira, número 264, fica bem em frente à Igreja da Santa Cruz. Nós trabalhamos das 8 às 17 horas, não fechamos para almoço, e as portas do Sereste estão abertas. Então, o trabalhador pode procurar por livre demanda, se tiver alguma dúvida, se quiser esclarecer alguma questão, ele vai chegar até o Sereste ou ligar até o Sereste, nós agendaremos um horário para ele, possivelmente dentro da própria semana, e ele vai ser ouvido no acolhimento. Matheus, muito esclarecedor o programa de hoje, né? É isso mesmo, Vivian. Infelizmente, nosso tempo acabou. É isso, a gente fica por aqui, mas a gente te aguarda na semana que vem com outro tema super interessante. O Ponto de Vista de hoje fica por aqui. Até mais. Tchau.